Salve Maria. A distorção adventista ela é muito forte, cara. Que eles pregam que a Igreja Católica é a Babilônia, que nós mudamos a lei, nós seguimos o domingo, não, o sábado, que o Papa é a besta, e que o Papa é vigário, toma o lugar de Cristo, etc. Mas, cara, se você for ver base bíblica, Cristo que dá esse pastoreio a Pedro, ser o seu porta-voz, ser o seu sucessor, de acordo com Moisés lá no Velho Testamento, que é o porta-voz de Deus na terra. Não é que Pedro tomou o lugar de Cristo, não, cara. Cristo vai para a nuvem, Cristo deixa um sucessor no seu lugar. Essa distorção protestante é terrível, cara. Que é um pastor adventista falando. Os papas, Cris, são eles quem, ao longo da história, se dizem ocupar o lugar de Deus na terra. Daí vem a expressão vigário, o representante. Mas é mais que o representante. Mas aonde está escrito isso? Aonde você viu isso? Isso é visão e interpretação sua. O Papa, ele não toma o lugar de Cristo. Ele não quer ser Cristo. Ele é o sucessor de Pedro, que Cristo deu esse pastoreio de pacentar as ovelhas a Pedro, João 21, do 15 ao 17, em Atos Apóstolos ali, 15, 7, bispo de Jerusalém, Tiago e Pedro coloca a casa em dia. O líder, o pastor universal, sucessor de Cristo na terra. Tentam usurpar a posição de Deus. Por quê? Porque eles ensinam ou pretendem ter atributos que pertencem somente a Deus. É por isso, então, que Paulo está alertando este poder. E nós vamos ver no estudo de hoje mais evidências bíblicas daquilo que eu estou afirmando, que é o papado, é quem o diabo usa para tentar usurpar o lugar de Deus na história. Porque os papas, Cris... Você entendeu a pregação desse cara? Porque ele vai usar texto bíblico. O anticristo já sabemos que vai vir lá da origem de Cristo, que é judaica. Que interessante. E João 5, né? Acho que é João 5 fala. Cristo veio para os seus, mas os seus renegaram, e vai vir outro em seu nome e os judeus vão aceitar. Quer dizer o quê? Eles têm essa malícia de trazer essa doutrina totalmente distorcida para negar o quê? O papado, para negar o quê? A doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos não pode ser o Papa. Por quê? O Papa ele segue o fundamento dos apóstolos. Doutrina que foi ensinada por Cristo aos seus apóstolos. E tanto que Cristo, biblicamente falando, pastor, João, não tem onde correr, cara. 15, ou 21, 15 a 17, tendo ele comido, Jesus perguntou, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meu cordeiro. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Pela terceira vez, ó. Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas, ó. Que interessante, se você for ver catar o texto, ó, agora em Atos dos Apóstolos ali, ó, 2, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado. Ó, tem envio, tem pastoreio. Bispo universal que pastoreia, que vai pastorear. Tinha 11 ali. Judas se extraviou, se enforcou, fez a cagada toda, etc. Tinha 11 ali. Cristo chamou somente a Pedro. Pedro, vem aqui, Pedro. Vou te dar a chave, você vai ser o pastor, o que vai pastorear as ovelhas, porque como eu profetizei sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então o anticristo vai governar
Essa igreja, pastor, que Cristo fundou, gerou lá na cruz, deu pastoreio a Pedro por revelação não de homens, mas do próprio Deus. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde se encaixa isso na Bíblia? Em momento nenhum os papas quer tomar o lugar de Deus, quer ser como Deus. Só o anticristo quer ser como Deus, quer ser adorado. Agora você viu todos esses papas da história. Os papas querem adoração a si próprio. O anticristo ele quer ser Deus e quer ser adorado como Deus, que é o diabo. Mateus 4, Lucas 4. Que interessante, né? Porque eles usam esses textos aqui do anticristo e colocam que é o Papa. E o Papa não pode ser, porque o anticristo vai ser israelita, da mesma origem de Cristo. E o 43, ó. João 5, 43, ó. No 4. Como podeis crer vós que recebeis agora, aqui ó, 43. Vim em nome de meu Pai, mas não lhe recebeis. Servi ou tem seu próprio nome, a vez de receber. Ó. Tá falando especificamente para quem? Para o judeu. Então você catar aqui, ó. 5, 18. Que interessante. E em João 2:18, ó, filhinhos, esta é a hora, última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente convosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Olha só que interessante, cara. E se você for perceber aqui, cara, ó, Tessalonicenses, eles usam esses textos aqui, ó, para tentar negar o papado, para falar que o Papa é o anticristo, por quê? Para as pessoas não acreditarem na igreja verdadeira. Tessalonicenses 2, ó. 3. Ninguém, de modo algum, vos enganes, porque primeiro deve vir a apostasia, deve manifestar o homem a iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo e que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo, ó, de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. Quer dizer o que? Lá no templo vai ser reconstruído o tabernáculo, o templo do rei Salomão, para o anticristo operar ali, ó. Que interessante. Momento nenhum a Bíblia diz que é o Papa. Porque o Papa ele é o porta-voz, ele é o sucessor de Cristo. Jamais o Papa quer ser adorado. Jamais o Papa ele quer ser Deus. Ele quer ser Cristo. Ele é o sucessor de Cristo. Como Moisés no Velho Testamento, pastor. Por quê? Esses textos aqui que eles vão tentar mostrar. O Apocalipse 13 é império político. Do mesmo jeito que foi lá no Império da Roma ali, no tempo de Nero, etc. Mas o Papa é a 666, mas o Ellen White também, se você for fazer os cálculos, é da Ellen White também. O feitiço virou contra o feiticeiro, como diz um padre aí, né? Interessante. É simples, cara. Não tem como o anticristo ser o Papa. Porque o anticristo vai sair lá da origem que Jesus saiu. E vai habitar no templo santo, sagrado. Onde que é a terra santa, sagrada, onde Cristo nasceu? Você precisa entender. Cristo veio para os seus judeus, mas os seus renegaram. Vai vir outro em meu nome e os judeus vão aceitar. Que é o anticristo. Que interessante. É simples, cara. Essas pregações aí, desses pastores, como o Rodrigo Silva, esse pastor aí, que eu nem lembro, nem sei o nome dele mais, essas igrejas norte-americanas, esses filmes aí, o arrebatamento, etc., é totalmente pregação
distorcida para enganar o povo, para tirar o povo da verdade, do caminho da verdade. Porque a verdade será conhecida pela igreja. Sim, tem muita coisa que eu não concordo dentro da igreja católica. Mas eu amo essa igreja. Eu não concordo com aqueles que estão administrando. Que essa igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Defeitos são aqueles que o conduzem. Homens. Como o anticristo vai operar nessa igreja que o próprio Espírito Santo assiste essa igreja até a consolação. Mateus 28, 19, 20. Sim, o Papa está fazendo várias cagadas. Muitas coisas que eu não concordo com o Papa fala. Mas eu amo essa igreja. Porque eu sei onde vem o fundamento dela. Eu sei como essa igreja foi fundada, gerada e edificada com sangue. Esse Apocalipse 12, 17, nós somos esse resto da descendência da mulher que vai amar essa igreja e vai defender essa igreja. Se for possível, até contra os padres hereges, esses padres modernos, esses padres da teologia da libertação, etc. Não tem como, cara. Não tem como. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Essas doutrinas de homens aí, é assim mesmo. Todas elas se unem para perseguir a amada igreja. Eles não têm um papa, eles não têm um líder, eles não têm um pastor universal. Cada igreja é um líder de sua própria cabeça. A Universal tem um líder, a Assembleia tem outro líder, a Adventista tem um líder, a Mundial tem outro líder, a Plenitude tem outro líder, a Espírita tem um líder, a Macumba, Candomblé tem um líder, etc. A igreja que Cristo fundou só tem um porta-voz, de acordo com o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento aponta e te leva para entender o Novo Testamento. E salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Então, for pensar assim, o anticristo é de Macedo, que edificou o templo ali. E aí? Aí pode, né? Salve Maria.